Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa mais um programa Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre esta história teuto-gaúcha, teuto-brasileira, essas relações entre Brasil e Alemanha. Temos a alegria de ter conosco hoje Dom Jaime Spengler, nosso arcebispo de Porto Alegre. É um prazer estar aqui com quem nos segue através desta forma de expressão de comunicação e vamos ver no que nós podemos colaborar. Sim, Dom Jaime, meu caro, a gente fala de uma diocese ligada ao Rio de Janeiro no início, né, e com a criação da diocese em 1848. Se o senhor puder começar destacando para nós sobre esse período da criação da diocese. Nós podemos imaginar o que era o Rio Grande do Sul, talvez nesses anos de 1840, mas eu creio que é interessante dar um passo atrás. Em 1822 se dá a independência do Brasil. Nós temos logo em seguida a questão da supressão das congregações ou das famílias religiosas no Brasil. E neste contexto também temos a situação bonita, eu diria quase que uma epopeia das migrações, seja alemães, seja italianas, depois também uma pequena imigração polonesa para o Rio Grande do Sul. Nesse período, a igreja no Rio Grande do Sul, na verdade, fazia parte da grande igreja do Rio de Janeiro. Em 1848 se decidiu então criar a Diocese do Rio Grande do Sul. Foi certamente um marco, porque se sentiu a necessidade de uma atenção especial a esse pedaço de chão. Em 1853, se não me falha a memória, né, o Dom Feliciano se instala então como primeiro bispo da Diocese do Rio Grande do Sul. Imaginamos pequenos povoados nas diversas regiões do estado sendo atendidas então pelo Dom Feliciano. É um marco na história não só da Igreja do Rio Grande do Sul, mas eu diria de todo o estado do Rio Grande do Sul. E depois da criação e a importância de padres alemães que vieram para cá, que atenderam especialmente aqui essa região do que a gente conheceu como colônia alemã de São Leopoldo, muitos deles no início, inclusive padres jesuítas que falavam alemão. Primeiro jesuítas da Argentina, do Uruguai, e depois jesuítas de origens germânicas. Se o senhor pudesse também destacar, né, esse período, esse episódio. Os imigrantes que iam chegando nesta região do sul do Brasil traziam junto consigo o seu líder religioso. Então, nesse período nós temos sobretudo aqui os luteranos, né, e os católicos. Os migrantes traziam consigo o seu pastor luterano. Os católicos traziam consigo o seu presbítero, o seu padre. Certamente para responder aquilo que este povo sentia como necessidade espiritual. A partir do final do século XIX, eu acho que é bom a gente ter presente esse dado, porque às vezes esquecemos, o império, ou melhor, o governo brasileiro e a igreja brasileira vão à Europa pedindo que, sobretudo do mundo alemão, mas não só, também do mundo italiano, do mundo francês, se dê uma atenção especial para as populações que vão se desenvolvendo nesta região.
Então nós temos aqui os beneditinos, por exemplo, alemães que vêm para o Brasil, temos os franciscanos, temos os redentoristas, temos os capuchinhos, que mais tarde marcam uma presença vigorosa nesse pedaço de chão, tentando responder, buscando responder aos desafios que a evangelização apresentava neste período devido ao crescimento mesmo da população. Se o senhor também, arcebispo, puder compartilhar conosco sobre todo esse trabalho que as congregações, as freiras, os padres, os irmãos deram aqui ao nosso Estado e através, né, da sua vinda, e seja na educação, na saúde, na área religiosa. Isso é um aspecto muito interessante da história do sul do Brasil. Chegaram os imigrantes, junto vieram religiosos, religiosas, padres também diocesanos, é verdade, né? A população foi crescendo, foi avançando território adentro e foram constituindo comunidades, né? Irmãs que iam junto com os migrantes, que ali constituíam uma pequena escola, por exemplo, no interior, a pequena casa de saúde que depois se tornou um hospital, né? Um espaço para atender os adolescentes, as crianças, os meninos, as meninas, e com isto foram marcando o território. Depois, claro, estas casas de atendimento, digamos assim, de saúde se tornaram os hospitais, nós temos aí as escolas, temos também universidades hoje, né? Fruto do protagonismo, eu diria assim, destas mulheres e destes homens. Eu até diria mais, eu creio que o Estado mesmo, os estados do sul do Brasil, têm um débito com o trabalho realizado por muitas religiosas e muitos religiosos nesse pedaço de chão. Hoje, o contexto social e também religioso mudou muito, mas se as nossas cidades do interior hoje podem contar com tantas escolas, hospitais, casas outras de atendimento, asilos, etc., pelo trabalho, pela dedicação de muitas irmãs, de muitos irmãos, de muitos padres das congregações religiosas que foram protagonistas, por assim dizer, e também eu diria até mais, responsáveis pelo desenvolvimento de tantas cidades do nosso interior. Porque a igreja era a religião oficial do Império até 1889, né, até o fim do Império. Porém, o Império deixava praticamente tudo com a igreja, essa responsabilidade assistencial. Esse é um aspecto interessante também da nossa história que precisamos sempre analisar. Se hoje, em algumas dioceses, em algumas cidades do nosso Rio Grande do Sul, nós temos uma presença de escolas, por exemplo, particulares, que oferecem, sim, um nível de qualidade de ensino muito bom. Se nós temos alguns centros médicos hospitalares hoje de excelência no Rio Grande do Sul, eu imagino, por exemplo, falando de Porto Alegre, o complexo da Santa Casa de Misericórdia, que é a expressão da dedicação de uma irmandade, de uma associação de fiéis que, sim, apoiados pelo bispo de então, apoiados por irmãs. Temos também o Hospital Mãe de Deus, por exemplo, que hoje pertence e é uma propriedade das Irmãs Carlistas. Temos o Hospital da Divina Providência em Porto Alegre. Tudo isso é expressão, é resultado do trabalho destes religiosos e religiosas, de homens e mulheres de fé que acreditaram na necessidade deste cuidado especial para com a saúde, em primeiro lugar, sim, eu diria assim, dos migrantes que aqui chegaram, mas aos poucos isso foi crescendo e hoje é o que são. Junto com isso, nós temos aí, ao menos falando da Arquidiocese de Porto Alegre, um número expressivo de unidades de ensino confessional católico, né? Que é a expressão também desta dedicação. Eu não tenho o número exato, mas se eu não me engano, só no território da Arquidiocese de Porto Alegre nós temos mais de 50 escolas católicas.
temos a PUC, né, que é uma expressão hoje não só da Arquidiocese, mas de todo o Rio Grande do Sul. Temos também um campus da Unicinos, que também está presente e tem a sua raiz aqui em São Leopoldo, mas para dizer, temos os salesianos, a Faculdade dos Salesianos, que sem dúvida nenhuma cooperam para o desenvolvimento, para a formação da nossa gurizada, em vista de um futuro melhor para todos. Mas além disto, além dessas congregações que atenderam os alemães, mas depois vieram congregações italianas, francesas. Exato. Né? Brevemente, o senhor também, né, puder destacar isto. Isso diz de um interesse, eu diria assim, de um cuidado especial que estas expressões religiosas todas desenvolveram em favor dos co-cidadãos, em primeiro lugar, digamos assim, pensando nos migrantes, e aqui nós estamos falando sobretudo da imigração alemã, mas também abertos. E nisso eu acho que se expressa um pouco, ou melhor, um pouco é dizer pouco, viu? O que significa ser católico. Que seja um grupo ou outro, jamais se fechou em si mesmo. Sempre abertos para acolher a todos que precisassem de atendimento. Sim, a preocupação primeira era a comunidade, eu diria assim, de origem germânica, mas nunca se fecharam num gueto, se abriram às necessidades de toda a sociedade. E isso diz do significado originário do que significa ser católico. O católico não é sectário. O católico diz de uma generosidade, de uma abertura de coração e de mente toda especial. E eu creio que este nosso povo, essa nossa gente, essas congregações testemunharam e continuam testemunhando de uma forma extraordinária. Eu vou corroborar com a sua fala, dando um exemplo aqui aos nossos telespectadores, das irmãs da congregação de Santa Catarina, né, que vieram da longínqua Prússia Oriental, onde fazia no inverno às vezes 25 graus negativos, para vir para cá, onde no verão faz quase 40, né, com hábito, né, dificuldade delas, a dificuldade do idioma. Agora, poucas pessoas sabem que, por exemplo, aqui no Vale dos Sinos e no Vale do Caí, as primeiras a lecionar para as famílias, para as pessoas de origens africanas, foram as irmãs alemãs. Né? E nesse sentido, eu não sei se nós conseguimos imaginar hoje, depois de tantos anos, de tantas décadas, o que significou para estes homens, para estas mulheres, aqui estamos falando especificamente dessas irmãs, o que significou deixar o país de origem, partir para uma viagem com 1000 riscos, que hoje também para nós se torna difícil imaginar o que significava, então, sei lá, sair de um porto de Hamburgo, na Alemanha, num navio que não tinha aquilo que nós hoje conhecemos como tecnologia de navegação, conforto, etc., né? E vir para uma terra onde, primeiro, não conheciam a língua. Tinham sim os co-cidadãos que vieram juntos, mas vinham para uma realidade totalmente desconhecida. Essas mulheres foram heroínas. Foram verdadeiramente, eu diria assim, desbravadores, corajosos e ainda mais, com a certeza de que provavelmente por aqui ficariam, que não voltariam para o seu país de origem. Então, realmente, um desprendimento total, um lançar-se, por assim dizer, nós poderíamos dizer numa aventura, mas uma aventura marcada pela fé cristã. Exato. Eu creio que nós não podemos jamais esquecer esses elementos. Quanta coragem, quanta determinação, quanto empenho, quanta fé no coração dessas pessoas. Esses nomes dessas pessoas. A gente vê, por exemplo, muitos anos depois, a vinda para cá do padre Theodor Amstadt, né, que é o pai do cooperativismo. Veja bem, morava numa Suíça com dificuldades, mas onde havia toda uma sociedade, vinha de uma família aristocrática, então talvez poderia ter ficado lá, né, e a gente destaca, a mãe dele viu ele na primeira missa e depois ele já migrou para cá.
E nunca mais Mas voltou. o contato físico não houve, né? Quando muito por cartas. E veja o que este padre, claro, com outros padres, com outros religiosos, mas assim, o quanto ele foi importante. Veja bem, para o desenvolvimento religioso, econômico, cultural, nessas comunidades onde ele estava inserido. Tem um registro que os próprios padres escrevem. O padre Amschat anda trabalhando demais. Ele está atendendo 6.000 católicos em 20 capelas. É muita coisa. Eu fico sempre admirado quando leio um pouco da história destes homens e destas mulheres, né? Essa migração que aconteceu em diferentes momentos da história. Nós temos aqui, sim, certamente gente que migrou, que vinha de uma realidade econômica, digamos assim, estável, mas temos também uma multidão de gente que se sentiu necessitada, porque a situação também interna do país de origem exigia, por assim dizer, procurar algo novo. E esses homens se lançaram, essas mulheres se lançaram, muitos, eu diria assim, com uma mão na frente e outra atrás, para usar uma expressão bem nossa aqui do nosso povo, né? Com a cara e a coragem e a fé no coração. Exato. A fé, o amor, o trabalho. Dom Jaime, sobre aqui no início do século passado, também o senhor puder nos destacar a própria criação da arquidiocese, né, que permitiu também ainda um atendimento maior por Porto Alegre e nestas comunidades. Na medida em que a população foi adentrando no território, a igreja, claro, também foi avançando. E com isto se sente a necessidade de aos poucos ir constituindo outras dioceses no interior do estado. Então, em 1910, se cria a Arquidiocese de Porto Alegre, junto com a Diocese de Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo, né? Justamente respondendo a esta necessidade de atender melhor a população no interior do estado. E aos poucos também, recentemente, nós tivemos a criação da Diocese de Montenegro, por exemplo, vamos dizer assim, o bebê do Regional Sul 3 da CNBB no Rio Grande do Sul, né? A igreja, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, se quisermos, foi sempre buscando responder às necessidades que foram surgindo à medida que as populações foram se desenvolvendo, as cidades crescendo e o desafio da evangelização se impondo. A criação da Arquidiocese de Porto Alegre, junto com as outras dioceses, lá em 2010, é uma resposta da Igreja a esse desenvolvimento populacional, econômico, político também do Estado. Porque hoje temos quantas dioceses ao todo, Dom Jaime? Nós somos 18 dioceses no Rio Grande do Sul, né? Imaginávamos e imaginamos, continuamos imaginando, talvez num futuro próximo, responder à necessidade, talvez, de um desmembramento da criação de uma nova diocese. Mas esse é um projeto aí para o futuro ainda. Hoje somos 18. E também arquidioceses. Dom Dadeus tem um grande mérito na história da Igreja do Rio Grande do Sul. Ele, em 2013, se tornou emérito, né? Mas antes disto, ele, por iniciativa em comunhão com os bispos do Rio Grande do Sul, pediu à Santa Sé que criasse mais 3 arquidioceses no Rio Grande do Sul. Então, um pouquinho antes dele deixar o ministério como arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre, a Santa Sé, respondendo à solicitação dos bispos, capitaneados por Dom Dadeus, né, elevou Pelotas à condição de arquidiocese, Santa Maria e Passo Fundo. Então, hoje, nós temos no Rio Grande do Sul 4 arquidioceses e as demais, nós dizemos numa linguagem canônica, são sufragâneas dessas arquidioceses. Em Porto Alegre, por exemplo, nós temos a Arquidiocese de Porto Alegre, sufragâneas, Novo Hamburgo, Osório, Caxias e Montenegro. Essas dioceses formam a província eclesiástica de Porto Alegre. A província eclesiástica de Pelotas é formada pela Diocese de Pelotas, no caso, claro, mais a Diocese de Bagé
e de Rio Grande, e assim as demais dioceses no Rio Grande do Sul. E, Dom Jaime, falando também de bispos de origens germânicas que passaram pela Arquidiocese de Porto Alegre, arcebispos, e que deram também um grande desenvolvimento aí às suas regiões. Nós temos Becker em Porto Alegre, né? Isso. Temos Collins em Porto Alegre, temos Scherer em Porto Alegre, temos Grings em Porto Alegre, tivemos um Rossato, né, que é italiano, e hoje tem um Spengler, né? Um Spengler que não fala alemão, viu? Ich kann nur zwei Wörter, nicht mehr. Und ich habe etwas gelernt, wenn ich in einer Brauerei in Deutschland gearbeitet habe. Dann ich kann nur überleben. Von Hunger sterbe ich nicht. Boa, né? De fome e sede, o senhor não. Não, isso não. Mas eu aprendi um pouquinho da língua alemã na medida em que me vi obrigado, no tempo de estudante de teologia, aprender um pouco da língua trabalhando num restaurante, numa cervejaria na Alemanha. Sim, né? Depois, também quando fui fazer mestrado e doutorado na Europa, por questões acadêmicas, eu me dediquei muito à leitura de textos, no caso de filosofia, de inspiração alemã. Eu tenho muita dificuldade de falar, né? Mas admiro e gosto muito da cultura alemã, até porque a minha origem também são germânicas, né? Germânicas, embora não seja gaúcho, né? Eu hoje me considero um cataúcho, uma mistura de Catarina com gaúcho. O senhor é natural de? Eu sou natural de Gaspar, né? Santa Catarina, e venho do clero religioso, no caso franciscano. Certamente esta marca, digamos assim, germânica está muito presente na história da igreja, sobretudo de Porto Alegre, e na região, digamos, na província eclesiástica de Porto Alegre. Vale recordar que Dom Zeno Hastenteufel, bispo de Novo Hamburgo, a origem, o sobrenome já o diz, né? Dom Jaime Kohl, em Osório, o sobrenome já diz da proveniência. E eu, no caso, claro, a tradição germânica, a cultura germânica, as raízes germânicas marcam a história, sem dúvida, da igreja presente nesse pedaço de chão do nosso Rio Grande. Bem, Dom Jaime, a gente está encaminhando para a parte final, então agradeço a sua presença, o senhor dividir os seus conhecimentos aqui conosco, né, comigo, com os nossos telespectadores da Vale TV, que pela TV já está em diversas cidades aqui do Rio Grande, mas que pela internet, o senhor sabe, a gente consegue veicular em Santa Catarina, né, em outras regiões das pessoas que nos acompanham, que têm nos acompanhado. Que o senhor pudesse deixar as suas considerações finais e também sobre esta importância de a gente discutir, debater esses temas, né, como eu disse, teuto-gaúchos, teuto-brasileiros. Ter presente e resgatar a história é muito importante para nós. Eu creio que quando nós nos ocupamos das nossas raízes, de alguma forma nós nos sentimos responsáveis por esse patrimônio que recebemos, né? E ao mesmo tempo somos convidados a promover este mesmo patrimônio. O nosso Rio Grande do Sul é marcado por tantas diferenças, né, culturais. Temos os açorianos, temos os portugueses, temos os de origem africana, que às vezes são um pouco esquecidos, eu diria assim. Temos a tradição italiana muito forte no Rio Grande do Sul, temos a tradição germânica muito forte no nosso Rio Grande do Sul, temos algumas expressões também polonesas, temos aí as culturas indígenas também, né? Isso diz uma riqueza muito bonita. Essas diferenças nos enriquecem. E se cada um busca promover o próprio, eu diria assim, aquilo que recebeu, sem se fechar aos demais, todos ganham.
E talvez numa sociedade hoje como a nossa, no momento atual que nós vivemos, marcada por polarizações, ideologizações de todo tipo, nós podemos dizer que as diferenças nos enriquecem, porque nós queremos respeitá-las, como também desejamos promover o respeito, por assim dizer, e dessa forma cooperar para deixar o nosso mundo, a nossa sociedade, o nosso Rio Grande um pouco melhor para as futuras gerações. Se de alguma forma cada um, a partir daquilo que lhe é próprio, das suas características, das suas raízes, sem desconsiderar os demais, é capaz de colaborar para deixar o seu espaço social, o seu espaço também eclesial, um pouco melhor para as futuras gerações, aí sim a nossa vida valeu a pena. Deixar marcas positivas na história, eu creio que este é o grande objetivo da existência humana também. Então eu diria, colaboremos todos, né, para deixar o nosso Rio Grande, a nossa realidade, um pouquinho melhor para as futuras gerações. Que aprendamos dos nossos ancestrais a determinação, a coragem, o empreendedorismo e também a fé. Porque se foram capazes de superar os desafios que encontraram, nós não podemos esquecer que a fé aqui teve um papel preponderante, e a fé cristã. Juntos nós somos fortes. Muito obrigado, Dom Jaime, e essa finalização fantástica, né, da importância de tudo isto, e, claro, especialmente da fé nas nossas vidas. E, além de agradecer a sua presença, agradeço aqui aos nossos telespectadores, a todas as pessoas que nos acompanhem. Continuem nos acompanhando aqui, através da Vale TV e na internet, no Facebook, no YouTube, no nosso grupo Unsere Familien.